Oi, gente, mais uma vez, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo gravado, né? Obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Estou muito feliz de estar de volta depois de 2 semanas longe, né? Estava com saudades. E aí, para seguir, né, nosso costume, vou falar um pouquinho sobre o que a gente conversou no último capítulo, que foi o capítulo 8, que tem o título A Tristeza e a Capacidade de Ficar Sozinho. E o Alexandre começa falando sobre ele criança, contando que ele era uma criança solitária, mas ele faz questão de marcar que o ser solitário não quer dizer que era uma criança que, né, vivia dias cinzentos e que era triste, deprimida, nada disso. Ele destaca bastante a presença dos pais, e a gente conseguiu conversar um pouquinho sobre essa presença, aquela presença que é só física, mas às vezes emocional não está ali, né? Aquela presença ausente. E ele traz o contrário disso, ele traz que os pais eram muito ocupados, tinham que trabalhar muito para manter o que eles queriam. Eu acho interessante que ele sempre traz no texto que ele sempre estudou em escola particular, mas não porque ele tinha uma condição boa, mas é porque os pais achavam isso muito importante e trabalhavam muito para que conseguissem pagar uma escola particular para ele. Então, ele fala que esses pais, apesar de não estarem presentes o tempo todo, faziam questão de, quando estavam presentes, estarem realmente ali entregues ao momento, né? A esse tempo de qualidade com o filho e tudo mais. E aí ele fala que ele teve o espaço para criar, e a gente conseguiu conversar bastante sobre isso também, né, sobre o quanto é necessário para a criança ter esse espaço para imaginar, para criar, para deixar a mente, né, passear realmente ali, fluir essa imaginação, o quanto isso é importante, e o quanto às vezes isso hoje é tolhido, né, pela rotina, pelas telas, por muitos estímulos de todos os tipos, então a gente conseguiu conversar um pouquinho sobre isso. E aí ele traz uma questão de não precisar preencher esse espaço. Então, ele tinha essa liberdade para criar, e isso foi proporcionando essa não necessidade de estar sempre preenchendo. E aí ele linka isso com o conceito do Winnicott, que é a capacidade de ficar sozinho, e traz como isso hoje chega para nós na clínica com indivíduos que não têm essa capacidade de ficar sozinhos, né? Não têm a capacidade de aproveitar a própria companhia, que não tem ali, achei interessante a expressão que ele coloca, esse mundo interno povoado de presenças confiáveis, né? Então, a gente só é capaz de estar sozinho, sem se incomodar com isso, sem sofrer com isso, quando a gente tem esse mundo interno povoado por presenças confiáveis. Então, primeiro precisa ter uma presença para que a gente consiga lidar com essa ausência posterior. Então, ele traz essas questões do Winnicott, ele traz um pouquinho da diferença entre solidão e abandono, né, e o quanto é importante essa capacidade de estar só, que não seja desse lugar de abandono, né, que muitas pessoas se sentem abandonadas ao estar sozinha, mas é justamente porque não tem ali aquela presença internalizada, né, aquela presença suficientemente boa, que não conseguiu ali fazê-lo capaz de sentir essa ausência, essa solidão, sem que tenha um sentimento de abandono nisso. E aí ele termina, sempre poético, né, o capítulo, trazendo um poema que ele fez em uma noite de insônia que ele teve, ficou ali escutando a chuva e tudo mais, e aí ele escreve: E então eu fico com a tristeza morna, com a respiração em desalinho, com o som da casa à noite, até que os fios de silêncio me costuram de novo. Então, é aquilo de, às vezes a gente está ali aberto, né? A gente precisa de algo que nos costure. E aí, no caso dele, foram esses fios de silêncio, né? Que ele entendeu que aquele momento ali teve um poder de fazer alguma coisa, né? De costurá-lo ali. E é muito bonito isso, né? Que a gente tenha essa capacidade mesmo de estar só, e entender que às vezes é necessário também estar só, né? Então, vamos lá. Eu até comentei no grupo semana passada que eu achei muito bacana esse próximo capítulo, capítulo 9, porque ele sai um pouco, né, do que a gente está vendo, e ele vai trazer, a gente já discutiu um pouquinho sobre isso, mas ele vai trazer essa questão da tristeza
num contexto um pouco mais social. E aí eu acho que tem bastante coisa que dá para a gente discutir aqui. É um capítulo curtinho, mas ele é bem legal. Quero que vocês participem, vão me contando aí o que vai gerando aí em vocês, tá? Então, capítulo 9, Geografia da Tristeza, página 103. Eu acho que o verdadeiro empoderamento de qualquer pessoa negra, ou de qualquer pessoa de uma diáspora, ou de uma comunidade marginalizada, é ter a liberdade de ser humana. Isso quer dizer que nós, às vezes sabemos, outras vezes choramos e outras vezes não queremos saber. Essa é uma citação do livro da Garada Quilombola, é uma escritora portuguesa, na verdade não é um livro, é uma entrevista no programa Roda Viva da TV Cultura. Ele coloca aqui o link do YouTube, se alguém tiver interesse de assistir depois. E aí ele começa. Outro dia, uma amiga me perguntou se eu achava que a tristeza podia ter causa social. Ela não usou exatamente esses termos. Disse algo como: Você acha que existe gente que já nasce com uma tristeza de herança? Fiquei em silêncio por alguns segundos, sentindo uma pontada de indignação. A posição de conforto dela não lhe permitia entender que, para muita gente, a tristeza vem junto com o sobrenome. Refiro-me a contextos de extrema vulnerabilidade. Crianças que crescem em casas em que a comida mais falta do que sobra, onde o cuidado é atropelado pela violência. A educação é precária e, por isso, a infância acaba esmagada. Então respondi que sim, que nem toda tristeza se origina do fim de um amor ou da morte de alguém querido. Às vezes, a tristeza sem CEP pode ser estrutural. Não brota de um episódio isolado, mas de um ambiente que sufoca. E não estou falando só do bairro, da rua esburacada, do ponto de ônibus sem cobertura. Falo de um sistema que decide quem vai viver em estado de alerta e quem terá o privilégio de descansar. Disse a ela que existe gente que acorda cansada antes mesmo de o sol nascer. Corpos pretos, pobres, LGBTQIA+, periféricos, que não precisam fazer nada de errado para serem tratados como se eles mesmos fossem o erro. Pessoas que carregam seus próprios fantasmas e, de brinde, ganham as assombrações dos outros, estigmas, rótulos, exclusões. Não adianta romantizar ou idealizar uma única solução. Essa tristeza não se resolve somente com psicoterapia, até porque, sejamos sinceros, raramente quem mais precisa consegue chegar a um divã. Faltam vagas no CAPS, faltam psicólogos na UBS, falta tempo, falta dinheiro, falta tudo, menos sofrimento. A mesma sociedade que empurra desde o berço as pessoas para o abismo, espera que elas reajam, sejam resilientes, tenham inteligência emocional. Para piorar, inventaram a meritocracia, com o intuito de disfarçar a desigualdade. Na prática, uns tomam calmantes para aguentar a rotina, enquanto outros não conseguem sequer imaginar a sobrecarga de uma vida em que sobreviver já é trabalho em tempo integral. O burnout da periferia não vira post de superação no LinkedIn. Não existe coach que ensine a respirar fundo diante do medo de um enquadro. Não há mantra que funcione para quem aprende a engolir o choro para não perder o emprego ou a dignidade. Há tristezas que não se curam, então a gente resiste como pode. E aí, gente? O que vocês acharam desse trecho? Eu fiquei até meio engasgada, assim, porque acho que dá uma sacudida, né? Um tapa na cara mesmo. Vocês pensaram alguma coisa? O que vocês sentiram aí escutando isso? Vocês concordam ou não? Eu concordo. Porque quando a gente vê assim, por exemplo,
uma reportagem, alguma coisa que mostra violência na periferia, crianças é, pela rua brincando, soltinhas, assim, você percebe, né, aquela precariedade. Se você olhar bem no olhar daquela criança, é um olhar triste, né? É um olhar, as crianças que estão na guerra, por exemplo, com aquela travessa esperando uma pasta de comida, né? Porque é uma pasta, uma maçaroca ali, elas estão implorando por alguma coisa para comer, não tem nada, não tem casa, não tem família, não tem roupa, não tem dignidade, tem fome, né? E tem tristeza, só sobra tristeza. Então, me impressiona muito e me deixa mal, assim, quando eu vejo essas coisas. E aí você olha bem no rostinho daquela criança pequenininha, ela te passa aquele olhar de pura tristeza, que dá vontade de você pegar aquela criança no colo e falar, eu vou cuidar de você. Então, isso existe, né, e mexe bastante, Sim, principalmente em bairros pobres, em lugares periféricos, nesses casos de guerra, né? Então é muito triste mesmo. sim. E aí, Ana, eu fui lendo e eu fiquei com um sentimento assim de como que tem esperança, sabe? Pois E é. como, sabe? Eu fiquei com esse sentimento assim de será que há esperança? E aí, infelizmente, isso é muito direcionado a determinados grupos, né? Sim, Então, como lidar com uma tristeza se você olha para frente, talvez você não enxergue nada, né? Então, exato. assim, é doloroso pensar nisso, né? É muito doloroso, é. E você vê criança desde pequenininha já vivendo essa tristeza, né? Então realmente é difícil. Sim. Dani, pode falar. Estava pensando aqui, e ele fala dessa tristeza que a gente engole um choro para não perder o emprego, um burnout eterno, que a gente não sai desse lugar. Então, eu estava pensando aqui, a gente brasileiro, quando a gente se constituiu, desde da escravidão, desde o início, esse é o nosso início, né? É, isso aí é parte da gente, né? Não tem muito tempo atrás que a gente conseguiu o direito de votar, nós mulheres, né? Não tem muito tempo. Hoje a gente vive, muitas mulheres vivem ainda nessa situação aí de vulnerabilidade extrema. Então, se a gente tem tantas camadas isso aqui, que a gente, né, pode fazer um caldo bem generoso das tristezas, né? Mas eu só queria mencionar isso, que essa tristeza é uma tristeza que atravessa gerações, né? Eu acho que é importante a gente ter esse espaço de olhar, de observar e ver aonde que é minha tristeza, né? Onde que, até onde eu vou, né? Então, a cada dia a gente vai um pouquinho mais e aí a gente vai se conhecendo e atravessar essa tristeza, né? Mas isso aqui né, é o que nos constitui. Estava Sim, pensando aqui. sim. E você foi falando, Dani, eu fiquei pensando numa tristeza que às vezes vem como uma marca, né? Em determinados grupos, em determinadas condições sociais, aquilo parece que é uma marca que foi colocada e vai passando de geração em geração, e para a pessoa conseguir se livrar daquela marca é tão difícil, né? É algo que parece que vem no DNA mesmo, de que é como se a pessoa tivesse condenada a não ter possibilidades, condenada a não ter felicidades, condenada a viver na precariedade, né? E, cara, isso é muito sério, né? E pensa o peso de carregar isso, né? E aí, de novo, me vem a questão da esperança. Será que é, é possível? Fácil, tenho certeza que não é, mas é possível? Será, dentro desses contextos, você
ter essa esperança, essa pulsão de vida que vai, né, te levar para algum lugar. Então, assim, acho que carregar essa marca é algo muito pesado, e é o que ele fala que é uma sociedade que está, né, te empurrando para isso e exigindo que você seja resiliente. Ainda está te cobrando ainda de que você esteja bem, com um sorriso no rosto, trabalhando, produzindo, né? Então, olha o peso disso. Gás, antes da Larissa uma parte aí, poxa, eu gostaria de dizer que sim, sabia? Porque hoje a gente está vivendo uma tristeza, mas se a gente olhar para trás, para os nossos avós, os nossos pais, eles também tinham uma certa tristeza. E que talvez a gente já esteja até num outro nível de tristeza, que eles sonharam em estar, né? Então, então eu acho que eu gostaria de manter sim a esperança, né? Muito positiva aí, olhando com uma perspectiva muito positiva. Então, sim, acho que a gente pode manter uma esperança aí. A custos muito, né, muito caro, né? Você tá com burnout e tem que sorrir. Eu não quero sorrir, cara. Porra, me deixa, né? Quero curtir meu trolho. Mas eu vejo uma esperança aí sim. Sim, sim. Eu acho que a gente pode se considerar privilegiado de ter condições de ir deixando um pouco dessas marcas para trás, né? Mas a pergunta que fica aqui na minha cabeça é: será que todo mundo consegue passar por isso, né? Será que todo mundo tem chances iguais de poder deixando isso para trás, né? Eu, particularmente, acho que não. Lari, pode falar. Jess, enquanto a gente estava lendo aqui junta, eu lembrei de um vídeo que eu vi do Gil. O Gil participou de uma edição do Big Brother há uns anos atrás, e eu acompanho ele é um economista, enfim, ele tem um conteúdo muito bacana, e aí recentemente eu vi um vídeo dele, acho que ele estava num programa de entrevistas mesmo, e aí o repórter perguntou sobre aquela frase, né, dinheiro não traz felicidade, qual que era a opinião dele sobre isso. E aí, enfim, ele tem uma história, né, de ter vindo de um lugar muito marginalizado, de ter sido muito pobre, e aí, enfim, ascendeu ali, né, financeiramente e tudo mais, e agora ocupa esse outro lado, né, mas ele sempre traz a trajetória dele, e aí ele fala nesse vídeo, acho que o que ele fala casa muito com o que a gente estava lendo, que é essa questão de, enquanto pessoas pobres, enquanto pessoas que vivem ali, às vezes até numa situação de miséria, você pode ter momentos felizes. Isso não é que você nunca vai saborear nenhuma felicidade, né? Mas essa questão financeira, talvez ela seja, assim, um impeditivo. Ele chama, né, do que é uma felicidade plena. A gente sabe aqui que felicidade plena é uma coisa muito difícil, né? Mas que essa escassez financeira, essa escassez de recurso, essa impossibilidade, ele fala muito sobre essa questão de, às vezes, você ter que passar por cima da sua dignidade por um salário que não vai bancar metade das suas despesas básicas, assim, né? E aí, acho que é isso, né? O quanto tem, por exemplo, essa ideia de que, mas dinheiro não compra felicidade, mas é extremamente necessário para que a gente tenha certos recursos e certos acessos. Pensando na clínica, por exemplo, né? Talvez na nossa clínica, para a maioria de nós aqui, não sei se todo mundo é psi ou não, mas talvez seja muito difícil numa clínica particular a gente conseguir ter acesso a pessoas que têm esse tipo de sofrimento, porque são pessoas que não sabem, na verdade, nem o que é um burnout. Né? A gente consegue dar esse nome porque a gente tem alguns acessos e algumas ferramentas ali para entender, isso aqui é um burnout. Para essas pessoas talvez seja só um cotidiano, é isso, né? O que é reproduzido, o que foi visto, o que está todo mundo naquele mesmo ambiente vivendo, se queixando das mesmas coisas, então se torna normal. Eu fico pensando quanto talvez na nossa clínica a gente nem chegue a ter acesso de verdade a essas pessoas que passam por esse tipo de sofrimento, né? Sim, com certeza, Lara. É o que ele fala aqui, que essas pessoas, raramente quem mais precisa consegue chegar a um divã, né? E aí, pensando nas marcas que eu falei, né, eu achei interessante que você trouxe, que me fez pensar que, às vezes a pessoa nem sabe que aquilo ali é uma marca, né? Aquilo é a realidade dela, da mãe dela, da avó dela, de todo mundo que ela tem contato. Aquilo ali é a realidade. Como que ela vai querer algo diferente? Aí vem de novo a questão da esperança. Como que ela vai querer algo diferente se para ela só existe aquilo ali, né? Então é algo que é realmente muito profundo. E eu, de novo, acho que a gente está em um lugar distante. Que bom que nós estamos em um lugar distante, mas, como você disse, acho que a gente nem tem acesso
a essas realidades diretamente, não cotidianamente, né? Claro que a gente tem uma certa consciência, mas a gente não é. Gente, acho que não é possível a gente nem nomear, de certa forma, porque está muito distante do nosso sentir, né? Então, acho que só quem realmente vive isso, a gente, claro, sabe que é algo impossível de se viver e elas estão ali vivendo, mas acho que para a gente colocar isso em palavras é até difícil, porque está distante, né? Tá bem distante do nosso cotidiano, mas que é importante, acho que na nossa função e como pessoas, seres humanos, cidadãos, que a gente entenda que isso existe, né? Que isso está aí e que precisa ter também uma preocupação com isso, né? Mônica, pode falar. Na verdade, eu fiquei pensando que eu acho que a gente pode fazer alguma diferença, talvez, mesmo não sendo o nosso público maior, né? A gente não tendo acesso a esse público, a gente tentando entender, estudar como que essas pessoas que vieram deste meio conseguiram chegar em outro patamar. Ou seja, ela deu exemplo do Gil. Qual é a diferença dele em relação às outras pessoas daquele mesmo meio, para ele conseguir ter enxergado alguma coisa, para se apegar e sair da desesperança, e hoje ter dinheiro. Porque se a gente olhar só para quem não tem dinheiro vai viver sempre sem esperança, eu acho que a gente não... É meio que um tiro no pé, porque a gente fica realmente cada vez mais desesperançoso. Primeiro que a desesperança a gente vê no rico também, do consultório, né? Senão a gente começa a comparar sofrimento, que é uma coisa muito injusta também. Então, eu acho que pegar as pessoas que saíram desse ambiente e conseguiram olhar além, é onde a gente tem algum caminho de entender qual é a diferença. Era uma pessoa menos melancólica? É uma pessoa que tinha, não sei, uma outra clareza, teve um acesso a alguém que ajudou mais em termos de estudos, ou, enfim, o que foi que fez com que essa pessoa, nessa condição tão precária, conseguisse se diferenciar tanto dos outros? Eu acho que talvez olhando para essas pessoas que a gente possa trazer alguma luz para esse contexto. Não sei se eu me explico, porque se a gente olhar para isso, a gente vai confirmar que a tristeza enterra essas pessoas, né? E que a falta de dinheiro é praticamente uma condição para eles não conseguirem nada. Então, aí eu acho que, eu acabei de ler o livro do Goggins, eu não sei quem leu, aquele cara que é Navy SEAL, ele é um cara que teve uma infância horrorosa, é um livro excelente, assim, para entender. Teve uma infância, né, pobre, negro, americano, e ele diz, né, ele fala assim, chegou um momento em que eu falei, eu não quero mais, eu não posso mais ser visto como isso, assim, não tem mais, apanhava horrores do pai, era espancado, via a mãe ser espancada, aquele cenário bem horrível, e ele tem toda uma história em que a obsessão dele em se melhorar, em se desenvolver, levou ele a um patamar sobre-humano, de desempenho físico e tal. Então, eu acho que olhar um pouco o que essas pessoas fizeram é que pode talvez trazer alguma luz para a gente, inclusive usar em consultório com perfis diferentes, né? Com a pessoa que tem condições e às vezes não está conseguindo, a gente entender que o mecanismo psicológico pode ser semelhante, a gente pode ajudar a outros perfis também. Não sei se eu me explico. Sim, sim. Eu fiquei pensando aqui, pensando bem no viés psicanalítico mesmo, de que cada sujeito faz uma coisa com aquilo que ele vive, né? Então, sim, eu acho que total o ambiente externo, óbvio, não tem como a gente negar o impacto que tem, as meninas estão comentando aqui dos programas sociais, de algumas oportunidades que às vezes são dadas para essas pessoas, mas eu fiquei pensando também muito na capacidade psíquica que a pessoa precisa ter para ela ter condições de enxergar algo a mais, algo que ela possa se apegar e tentar seguir por aquela via, né? E aí eu fico pensando que, infelizmente, não é todo mundo que vai ter essa capacidade, como, por exemplo, o Gil, de sonhar e de, né, tentar esse caminho pela educação, e aí, de repente, surge uma possibilidade do reality e tudo mais. Então, assim, acho que
o que cada um faz psiquicamente com a situação que vive também vai determinar naquilo que ele vai ter possibilidade, né? A possibilidade concreta ali que é oferecida para ele e também a possibilidade que ele vai desenvolver. E que quando vem principalmente pensando em ambientes familiares muito desestruturados, que vem ali no combo a vulnerabilidade econômica e tudo mais, ter espaço para que essa capacidade psíquica se desenvolva é quase um milagre, vamos dizer assim, né? E eu acho que tem toda essa questão, mas acho que sim, o seu ponto de vista é interessante para a gente olhar saídas, né? Como que pessoas conseguem, né? Não, Infelizmente não é todo mundo, mas... Isso, porque se a gente olhar para o que a gente pode socialmente fazer, eu acho que é óbvio, né? Que a gente precisa de dar mais condições, a gente precisa de uma sociedade mais igual, enfim. É que enquanto a gente deposita nisso, a gente tem que fazer um outro tipo de trabalho, que como psicólogos a gente fica mais atados. Então, é complicado porque esse discurso às vezes pode ser muito mal interpretado, como se a responsabilidade fosse da pessoa não sair daí, não é isso. Eu acho que a gente não tem um entendimento suficiente, às vezes, do porquê algumas pessoas saíram com as próprias forças, não foi com a ajuda de projeto social, não foi com a ajuda de sponsor, não foi de mentor, né? Qual foi a faísca que fez essa pessoa falar, isso aqui não me cabe, e eu vou ter que fazer o que eu puder para sair dali. E conseguir, quer dizer, eu acho que a gente precisaria estudar mais essas pessoas para ter mais bagagem mesmo, para entender onde é que a gente tem, independente do que for feito no âmbito maior, onde é que a gente pode entender psiquicamente essa pessoa, né, para trazer para os outros, né, se é alguma coisa que só ele tem, nasceu com aquilo, se é alguma coisa que, né. Sim, com certeza, muito bacana esse ponto de vista, Mônica. Aline, não desiste, eu vi que você estava com a mãozinha levantada. É que a gente já estava falando um pouquinho sobre isso, que é justamente que a Mônica está falando assim, por exemplo, os programas sociais são para todo mundo, mas o que o Gil pegou, o que ele fez com aquilo, né? Essa é a diferença. Mas eu vim trazer uma pergunta para a gente, o que a gente pode fazer, ou o que a gente está deixando de fazer para esses grupos, né? O que será que está ao nosso alcance e a gente não está fazendo? Que eu moro perto de uma comunidade aqui da minha cidade, é considerada a maior favela, né? É bem próxima da minha casa. E durante um tempo, eu fiz um trabalho social voluntário num projeto de uma igreja aqui, e a gente tem contato com essas pessoas, e parece que o problema é tão grande que se eu for fazer tão pouquinho, e daí, por ser pouquinho, acaba não fazendo nada. A gente acaba abandonando, por ser um problema tão gigantesco, né? E eu quis jogar essa pergunta, o que será que a gente está deixando de fazer? Né? Que nada acontece daí. Sim. E, Aline, eu fiquei pensando que, realmente, né, o quanto a gente, às vezes, tem essa coisa de, ai, queria mudar o mundo, né, mas já que eu não dou conta, então eu não vou fazer nada, né, mas que, às vezes, esse pouquinho que dá para fazer seja justamente essa faísca que aquela pessoa precisa, né, então acho que cabe essa reflexão aí junto com a sua pergunta, né, que talvez é muito pouco, mas seja o pouco que alguém precisa. E aí, pensa, se você conseguir fazer a diferença na vida de uma pessoa dentro disso, cara, já é gigantesco, né? Então, eu fiquei pensando sobre isso também, acho que cabe a gente refletir, né? Dá para a gente fazer pelo menos um pouquinho? Se der, já tá bom, né? Já tem ali, talvez, um algo externo que possa dar um olhar diferente para aquela pessoa, que possa, né, trazer esse estímulo de que não precisa ser só desesperança, né? Então, acho que trazendo essa questão da esperança, talvez se a gente conseguir de alguma forma, e aí seja pela nossa profissão, seja pela religião, por qualquer outro tipo de vertente, se a gente conseguir fazer
um mínimo que seja ali, isso já é gigantesco, né? Então, acho que cabe essa reflexão, né, de o que podemos fazer, o que estamos deixando de fazer. Obrigada aí pelo questionamento, viu? Alguém mais? Seguir. Dados evidenciam que a pobreza extrema triplica a probabilidade de desenvolver transtornos mentais, que trabalhos precários ou a ausência de emprego adoecem, e que o racismo, a homofobia e o machismo não são opinião, mas doses diárias de envenenamento social. Freud, há mais de um século, afirmou: a psicologia individual é também, desde o início, psicologia social, num sentido ampliado, mas inteiramente justificado. Ou seja, a psique não mora numa bolha. Quando criança, eu acreditava que meu pai era invencível, um herói cansado, mas um herói. Mais tarde, entendi que aquele super-homem precisava de comprimidos para se manter de pé. Ele virava à noite dirigindo no meio do nada, ouvindo rádio AM, enquanto minha mãe e eu dormíamos encolhidos no banco do carona, com cheiro de diesel e pão amanhecido. Às vezes ele falava sozinho. Outras vezes chorava baixinho, achando que ninguém estava ouvindo. Mas eu estava. Ouvia o choro em decorrência das injustiças que ele engolia. A lógica era simples. Se ele resistisse, a mensalidade da escola não atrasava. Se ele não caísse, o boleto não virava humilhação. E aí, de novo, eu tô tendo um olhar bem crítico aqui, tá, gente? Então, não me interpretem mal, mas é porque eu tô tentando pensar um pouco além. E aí, quando ele fala a mensalidade da escola, eu fiquei pensando, quanto a gente precisa resistir para que o prato de comida esteja na mesa no jantar, né? Então, assim, eu não sei se vocês já ouviram a expressão, vendeu o almoço para comprar a janta. Tem lugares e pessoas e classes que é isso, né? Então, por mais que o pai dele, não desmerecendo de forma nenhuma o sofrimento que ele está narrando aqui, mas acho que dá para a gente pensar mais ainda, né? Esse sofrimento de que você está sendo humilhado ali num trabalho, 2 horas de ônibus para ir, 2 horas para voltar, mas se você desiste, se você não resiste, o seu filho que está em casa não tem o que comer à noite, né? Então, assim, isso é uma realidade, é doloroso demais, mas é uma realidade, né? Então, o quanto essas pessoas não têm nem espaço para pensar em desistir, né? É resistir e não cair para sobreviver, realmente. Quando vejo alguém vendendo palestras sobre acordar às 5 da manhã, como se isso fosse heroísmo, sinto uma mistura de irritação e enjoo. Lembro do meu pai virando comprimidos com café frio para aguentar a estrada. Lembro do fardo das contas, da sua dor nas costas e da esperança de que eu pudesse estudar sem ser arrancado da sala de aula no meio do semestre por falta de pagamento. Sim, Lari, é isso que eu fiquei pensando, por isso que eu falei que a minha visão está um pouco mais crítica nesse sentido, porque como eu falei lá no início, ele fala muito desse esforço do pai dele para pagar a escola particular e tudo mais, mas uma escola particular para muita gente é assim, fora de cogitação. A pessoa está escolhendo se ela vai pagar a água ou a energia ou se ela vai comprar alguma coisa para comer, né? Então, assim, realmente é um sofrimento, não tem dúvida de que o pai dele sofreu muito nisso, mas ainda assim fala-se de um lugar um pouco privilegiado se a gente for considerar o ponto que a gente está aprofundando aqui, né, dessa miséria mesmo, dessas condições extremamente precárias. Meu pai não queria vencer, ele queria, com o que tinha, me empurrar um pouco mais adiante, dar a mim a chance que, para ele, parecia perdida. Penso que a violência que explode nas ruas carrega esse mesmo transbordamento, uma tristeza que ninguém pôde lamentar.
E aí fiquei aqui, né, com uma coisa na cabeça. Essa coisa dele falar que o pai dele queria empurrar ele adiante, acho que isso também é um ponto que é importante, né? Quando os pais que vivem em uma condição, eles conseguem, de certa forma, tentar empurrar os filhos o mais longe possível daquilo, né? E o quanto tem pais que não têm nem condições de imaginar isso, né? Aquele fardo é tão grande que ele já enxerga, como a gente comentou, né? Ele já viu tanta gente que veio antes dele viver do mesmo jeito que ele não consegue nem enxergar que o filho pode ter uma outra saída. Já meio que entende que é aquilo ali, e aí é onde essa marca vai passando, né? Então, acho que um ponto que dá para a gente pensar também é que o pai dele ele falou, essa marca eu não quero passar para o meu filho, né, eu vou fazer de tudo aqui e quero tentar dar um outro caminho para ele. Claro, de um lugar privilegiado, de certa forma, mas que acho que isso também, essa visão dos pais sobre o que né, essa expectativa, essa idealização do que ele quer para o filho, acho que também é um ponto que acaba até impulsionando, de certa forma, né? Só de você ter alguém ali que acredita que a sua vida pode ser diferente, a sua chance de mudar já aumenta, né? Deixa eu voltar aqui o último parágrafo, porque eu fiquei pensando no anterior e não prestei atenção no anterior. Então, ele diz: penso que a violência que explode nas ruas carrega esse mesmo transbordamento, uma tristeza que ninguém pôde lamentar. O Winnicott, certa vez, disse: somos mais do que um conjunto de fatos, e o modo como percebemos nossas experiências e a forma como elas estão entrelaçadas com os nossos sonhos formam parte desse todo que chamamos vida e experiência individual. Ora, toda dor carrega um resto de história coletiva e denuncia uma rachadura social inscrita na biografia de quem menos pode se defender. Quando o mundo adoece, ninguém adoece sozinho. E aí, o que vocês acharam? Bacana, né? Não dá uma outra pegada, assim, faz a gente pensar para além da nossa bolha, eu acho, né? Pensar nesse sofrimento de forma mais ampla, dessa tristeza, porque a gente vem falando muito de aceitar essa tristeza, de aprender a acolher isso tudo e tal, mas acho que pensar que não é para todo mundo que esse movimento funciona, também é importante, né? Para a gente não fechar os olhos para isso. É a nossa sociedade, é quem está ali do nosso lado, né? Então, achei bem interessante ele colocar esse capítulo. Particularmente, acho que ele poderia ter desenvolvido mais. Acho que foi bem curtinho, assim. Não sei, tô ácida hoje, gente, vocês estão achando? Mas eu acho que poderia, que Tá teria mais coisa para maravilhosa. falar. Eu acho que poderia ter aprofundado um pouco mais. Quando eu li, eu falei, mas já acabou, gente? Só isso? Eu tava gostando tanto, né? Então, acho que talvez por falta de um lugar de fala, assim, mais aprofundado, né? Não sei, acho que poderia ter mais coisas para dizer. Vocês querem complementar alguma coisa, comentar, dizer o que vocês ficaram pensando aí? Não, tudo certo? Já comentamos tudo? Então, vamos lá. Ainda tem 15 minutinhos, dá para a gente começar o próximo capítulo. Então, vamos lá. Capítulo 10, página 109. Entre ser forte e poder quebrar. Saber desistir, abandonar ou não abandonar, esta é muitas vezes a questão para um jogador. A arte de abandonar não é ensinada a ninguém. E está longe de ser rara a situação angustiosa em que devo decidir se há algum sentido em prosseguir jogando. Clarice Lispector, em Um Sopro de Vida. Há quem imagine que escrever uma tese de doutorado é um feito intelectual, um esforço hercúleo de leitura, pesquisa e produção de ideias originais. E realmente é. Contudo, o que poucos sabem é que no meio do caminho a gente morre, ou no mínimo, quebra. Eu quebrei de um jeito literário, no sentido mais cru do termo.
Me enfiei debaixo da escrivaninha do meu escritório, entrei em posição fetal e chorei. Chorei como um navegante que perdeu a bússola no meio de um temporal em mar aberto. Não havia mais ideias, nem vontade, tampouco recursos internos. Minha cabeça, que sempre foi a minha ferramenta de sobrevivência, tinha virado um quarto escuro, sem janelas. Por sorte, meus pais estavam em casa naquele dia. Minha mãe me abraçou com força, tentando acalmar a angústia que parecia infinita. Porém, foi meu pai quem falou a frase que viria a reorganizar a minha vida por dentro. Ele, que nunca teve acesso às universidades, que cruzou o Brasil de caminhão e conheceu o mundo pelas estradas de terra, me olhou com uma sabedoria que só os que já perderam tudo parecem ter e disse: Filho, desistir também pode ser um ato de coragem, mas se quiser continuar, estou contigo. Não sei o que me comoveu mais, se foi a permissão para desistir ou o fato dele dizer isso sem nenhum julgamento. E aí eu fiquei pensando na nossa função na clínica, né? De quantas vezes, assim, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já tive situações em que os pacientes estão sofrendo muito com aquilo, com determinada coisa e tal, e que às vezes parece existir outras possibilidades, mas desistir é um fardo tão grande, é um sinal de ter falhado, de ter fracassado, tão grande para determinados indivíduos, que eles não conseguem nem olhar para outras possibilidades, né? É como se eles precisassem a todo custo insistir naquela coisa que está machucando, que está matando, mas muito apegados nessa impossibilidade de desistir. E aí, quantas vezes o analista vem nesse lugar de permitir, né, de talvez falar para ele, tá, mas o que você quer fazer? Né? O que você precisa fazer, a gente está vendo. Mas o que você quer fazer? Eu, às vezes, gosto de brincar com os pacientes, falo assim, imagina que é o mundo ideal. Imagina, né, que não tem nada de problema, que você não precisa pensar, o que no mundo ideal você faria? Depois a gente traz para a realidade. Mas acho que isso, às vezes, abre essas possibilidades, né, de, poderia fazer isso, não sei o que, não sei o que. E quando a gente vai ver, às vezes, aquela coisa que ele pensa no mundo ideal, que é fantasioso e tudo mais, pode ser trazida para a realidade, né? Mas, às vezes, é muito difícil para as pessoas se permitirem desistir ou mudar de planos ou traçar outro caminho, né? Então, acho que essa permissão que o pai dele trouxe aqui, acho que entra como uma das funções do analista também, né? De permissão mesmo que as pessoas sigam caminhos diferentes ou desistam de coisas ou mudem de ideia, né? Então, fiquei pensando sobre isso, sobre essa função de permitir, né? Suas palavras ficaram em mim. Defendi o doutorado e publiquei o que precisava publicar. Passei a admirar meu pai de um outro lugar. Ele soube me oferecer algo que, mesmo com todos os meus títulos, eu ainda não sabia acolher, o meu próprio limite. E o fez sem me diminuir. E aí eu até coloquei uma anotação aqui, né, que acho que poder desistir, às vezes, dá até força para continuar. Né? Porque você sabe que você não precisa carregar aquilo, você pode desistir. E às vezes talvez no caso do Alexandre aqui, o que ele precisava era isso, né? Saber que ele podia, não estava sendo julgado, né? Adam Phillips, no livro Sobre Desistir, afirma: desistir requer um senso de encerramento. É saber, na medida do possível, quando chegou a hora de parar. Meu pai me autorizou a parar caso eu precisasse. E, curiosamente, foi esse senso de encerramento que me deu forças para continuar. Embaixo da escrivania, eu descobri que ser forte é saber quebrar. Freud, em uma entrevista concedida ao jornalista americano George Sylvester Willig, em 1926, afirmou: a psicanálise não apenas nos ensina o que temos que suportar, ela também ensina o que temos que evitar. Ela nos diz o que deve ser eliminado. A tolerância do mal não é, de maneira nenhuma, um corolário de conhecimento. Que linda a nossa psicanálise, né?
Ela nos ensina até o que a gente tem que se livrar, ou pode se livrar, né? Não só o que a gente quer, mas o que a gente não quer também, o que a gente quer jogar fora, né? Bom seria se a gente desse conta de jogar tudo fora, né? A gente não dá, tem coisa que a gente quer jogar fora, mas que continua ali. Mas olha que bonito, né? É, o, o quanto é amplo essa visão que a psicanálise traz. Muitos pacientes chegam à análise trazendo um cansaço físico e emocional, que não se explica somente pelas horas mal dormidas. Refiro-me a um tipo de esgotamento mais específico, enraizado na tentativa interminável de corresponder às expectativas alheias. Adultos que aprenderam cedo demais que não era uma opção se permitir quebrar. Falo de pessoas que tiveram de terminar uma faculdade que odiavam porque os pais apostavam naquela profissão, que permaneceram anos em empregos que lhes adoeciam porque a estabilidade parecia mais segura do que a própria saúde, que mantiveram relacionamentos abusivos por medo do estigma da separação. Vidas moldadas por um imperativo: simplesmente aguente. A força, quando entendida como sinônimo de resistência, pode ser a forma mais disfarçada de prisão. Eu achei essa frase incrível. E ela me fez lembrar, acho que eu já comentei com vocês, né, que eu já passei por um processo depressivo bem, assim, intenso e tudo mais, e eu lembro que a coisa que eu mais odiava na vida era quando a pessoa fala: ai, mas você vai sair dessa, você é tão forte. Gente, eu tinha tanta raiva. Eu tenho um ranço disso até hoje. De falar: ai, mas você é tão forte, você vai sair disso. É como se assim, enquanto eu tô naquela fase, eu não sou forte, não. Eu vou ser forte porque eu vou sair, né? E eu lembro que eu falava para minha psicóloga na época, eu falava: cara, eu não quero ser forte. O que eu não quero e não consigo nesse momento é ser forte. Eu não tenho forças para ser forte. E aí vem aquele discurso, né? E aí, quando ele fala aqui nessa força disfarçada de prisão, eu acho que é realmente isso. Você precisar ser forte te prende, porque você não tem opções ali, né? E aí, o quanto essa força é entendida como esse resistir, esse não quebrar, esse ter que aguentar mesmo que você esteja morrendo, né? Então, compartilhando um pouco da minha vida aqui, eu tenho muita raiva dessa expressão: ai, você é forte, ai, você vai conseguir porque você é forte, né? Isso, Wesley, a tal da mulher guerreira, que eu também odeio. Essa expressão da mulher guerreira, eu não quero guerrear nada, não quero nada de... Nossa, gente, me pega num lugar esse negócio, eu odeio. Exatamente. E que bom que a gente tem, às vezes, liberdade para poder sucumbir, né? Que a Dani colocou, mas às vezes a gente nem sabe como lidar com alguém tendo depressão, uma pintura sem contorno, a gente tenta colocar um contorno sempre, sim. E é aquilo, às vezes a pessoa não consegue ser contornada naquele momento, né? Naquele momento eu morria de raiva. E assim, eu entendia, com certeza, a boa intenção das pessoas e tudo mais. E aí eu corria e levava para minha análise. Falava: não quero ser forte, nada, não quero nada de força agora, não. Eu quero, nesse momento, viver essa tristeza que era, parecia que era a única coisa que cabia ali naquele momento, né? Lógico que aí depois, né, isso foi se elaborando, mas para trazer o quanto essa força muito imposta, ela pode realmente se tornar uma prisão, né? Boa intenção às vezes atrapalha. Já diz o ditado, né? De boa intenção o inferno tá cheio. Então tem umas boas intenções por aí que levam pro buraco, né? Mas enfim. Ao me aprofundar no tema da desistência, encontrei referências fora da psicanálise que também enxergam a tristeza como um ponto de ruptura. Tais pesquisas apontam que a tristeza se instaura quando é preciso abandonar um investimento emocional que já não se mantém, seja numa meta inalcançável, seja num projeto que desandou. Trata-se de um processo doloroso, porque envolve soltar aquilo que um dia fez sentido. Ainda assim, é justamente esse esvaziamento que abre espaço para que algo novo possa surgir. Quando eu li aqui agora, né, não tinha pensado isso, mas quando ele fala
de abandonar esse investimento, e ele dá o exemplo de uma meta inalcançável, eu fiquei pensando nas pessoas que têm, né, um superego extremamente rígido, que se cobram um perfeccionismo, assim, né, muito intenso, e aí fiquei pensando nessa tristeza, e na depressão e tudo mais, acho que muito disso, do quanto é desgastante para quem precisa sempre mais e melhor e que nunca é suficiente, e que muitas vezes, talvez essa tristeza venha dessa visão de que não vai ser possível ser aquilo, né, aquilo que se gostaria de ser, aquela performance que se gostaria de ter, aquele resultado que se gostaria de ter, muito no sentido do perfeito, e que quando se percebe que isso é inalcançável, é um baque, né? Se a pessoa viveu a vida toda correndo atrás daquilo ali, e ela percebe, seja consciente ou inconscientemente, que aquilo nunca vai chegar, isso pode levar a uma tristeza muito profunda, né? Então, acho que são coisas que a gente vê, essas pessoas que a meta delas é sempre inalcançável. Não sei se vocês já viram pacientes assim, que nunca tá bom, nunca tá suficiente, é sempre, né, uma régua altíssima, e aí o quanto essa visão de que aquilo nunca vai chegar, às vezes salva e às vezes leva para um lugar difícil de sair, né? O estado de recolhimento que acompanha essas perdas é marcado por longas voltas de pensamentos e funciona como uma espécie de quarentena afetiva. Suspende o impulso de agir para que possamos avaliar riscos, evitar precipitações e não nos enganar quanto às nossas chances de sucesso. Em certas situações, como lembra o psiquiatra Randolph Ness, o pessimismo, a falta de energia e até o medo podem impedir um desastre, mesmo que no caminho aumentem o peso do sofrimento. O que distingue a tristeza adaptativa de um quadro depressivo é a sua transitoriedade. Passado o tempo necessário, ela se dissolve e devolve ao sujeito a possibilidade de investir em novas metas, agora mais promissoras e ancoradas na realidade. Na clínica, buscamos oferecer uma trégua para que o ato de desistir possa ser cogitado sem culpa. E aí é cogitado, né? Às vezes ele não precisa nem ser efetivado, só de poder ser cogitado, ele já pode ter efeitos, né? Em síntese, muitas desistências escondem inúmeras renúncias. Um sonho, um caminho idealizado, uma versão de si que já não se mostra mais coerente e etc. Logo, é natural que ao desistir, a tristeza apareça. Ela representa o luto por aquilo que deixamos para trás. No entanto, essa tristeza também pode facilitar o fluxo das coisas. Ela nos arranca da fantasia de onipotência e nos devolve ao que somos, humanos, capazes de errar, cansar e, às vezes, mudar de ideia. Desistir pode doer, sim. Todavia, há dores que reorganizam, revelando o quanto nos distanciamos de nós mesmos ao tentar sustentar o insustentável. E é com a ajuda da tristeza, desde que devidamente amparada, que conseguimos enxergar esse afastamento. Viver é um constante equilíbrio entre saber o que soltar e o que vale a pena permanecer segurando. Muito bacana, né? E eu até anotei aqui, quando ele fala que desistir pode doer, né? E eu coloquei que a dor nem sempre é vilã, né? A dor a gente vai ter que lidar com ela diariamente. E às vezes ela vem para nos mostrar alguma coisa, né? Às vezes a gente coloca a dor como, né, muito maléfica e tudo mais, mas eu achei interessante ele trazer que há dores que reorganizam, nos revelam coisas que precisam ser vistas, né? Que a dor está dizendo, olhe para mim, por favor, né? Querem comentar alguma coisa? O que vocês acharam? Gostaram? Hoje a gente conseguiu ler 2 capítulos, né? Foram 2 capítulos curtinhos. Tudo certo? Tá bom. Vamos tirar a nossa fotinha para registrar. Quem puder abrir a câmera. Dani, arrume os cabelos para parecer bem linda.
Ai, tá focando no celular. Ai, o fone caindo, deixa eu ver. Ai, ficou ótimo. Obrigada, gente. Beijos, boa semana para vocês. Até semana que vem, viu? Tchau, tchau.